E aí, pessoal, estamos juntos aqui, hein? Tiago Moraes. Professor Tiago Moraes, que daqui a pouquinho já vai dar também o seu bom dia especial. Já estou aqui aceitando e entrando ao vivo. Tudo bem? Olá, professor, tudo bem? E aí, chegou o grande dia, né? Chegou o grande dia dessa live tão esperada. Nós queremos agradecer, né, a Deus por essa oportunidade. Queremos agradecer também ao professor Eduardo Lemos, que foi uma ponte, um canal para que a gente conhecesse o professor Tiago Moraes, que na mesma hora que recebeu o convite, ele jubilou e aceitou. Bom dia, professor Tiago. Bom dia, querida. Tudo bem? Eu que agradeço a vocês pela oportunidade, né? O nosso amigo, professor Dudu, Eduardo Lemos, É grande verdade. referência. Inclusive, aproveito até para destacar que o professor Dudu foi uma inspiração para mim nesse segmento, nesse caminho de despertar a atenção para cuidar da pessoa idosa, através da cultura corporal, né? Eu, quando me formei, e já me formei um pouco tarde, né? Em razão de vários fatores, já me formei, já estava com 36 anos. Então, aqui na cidade, a gente tinha uma referência bacana, que é o Dr. Silvio, inclusive quero aproveitar para deixar um abraço para ele, é um geriatra muito tradicional, muito conhecido aqui na cidade, uma pessoa que sempre se dedicou a cuidar dos idosos e já me despertou a atenção lá no começo. E depois, no caminhar pela educação física, tive o prazer de conhecer o professor Dudu, que jovem ainda, né, já estava assim naquele gás ali, cuidando dos idosos, fazendo desfile. Então, aquilo me atraiu ainda mais. E hoje me presentei com a oportunidade de te conhecer esse trabalho maravilhoso de vocês, que eu estou conhecendo, e não poderia deixar de aceitar a oportunidade de dividir com vocês, trocar informações, porque esse é um tema que me agrada muito, tem muito interesse, a questão da longevidade, a pessoa idosa. E quando eu conheci vocês através do professor Dudu, eu falei, por que não, né? A gente tem que caminhar junto com as pessoas que acreditam no que nós acreditamos, que vivem o que nós vivemos, e assim a gente consegue alcançar mais pessoas dentro da nosso interesse. Que bom, professor. O senhor está me ouvindo bem, né? Sim, sim, muito bom, Ah, tá. muito bem. Então, professor, o Dudu, na verdade, eu conheci o Dudu na minha adolescência, porque a gente estudou juntos, né? E Uhum. aí, né, estudou junto e tal, aí cresce casa, cada um vai para um lado, depois a vida faz esse papel dos reencontros, né? E quando Realmente. eu reencontrei Eduardo, ele estava lá, realmente nessa efervescência, trabalhando com a terceira idade, no ineditismo, né, onde poucos falavam sobre o tema ou tratavam o tema com bastante seriedade e cuidado, né, e com sensibilidade que ele tratava. E fizemos alguns eventos juntos, né, foi bem bacana e tal. Passou. Aí eu nunca pensei em trabalhar com terceira idade, né? Fui presenteada ano passado. Eu mudei de denominação, né? Mudei de Uhum. igreja. E aí lá, né, eu fui despertada pelo Senhor para trabalhar com idosos. E aí, do projeto Anciãos de Valor, veio o Idosar. Na verdade, o Idosar ele veio com uma proposta de promover palestras, e nessas palestras arrecadar fundos para ajudar o projeto Anciãos de Valor. Era basicamente esse objetivo muito simples. Mas Deus tinha mais, né? E agora está o Idosar Bacana, hein? desse tamanho, com essa proporção bem bacana. Mas e aí, vamos falar de longevidade? Eu gostei desse tema, hein? Eu achei bem provocativo. Eu quero agradecer, antes de te dar a palavra, ô, Tiago, e aí você vai ficar muito à vontade para discorrer, nós temos aí, né, até 9 horas da manhã para isso. Quero agradecer a todos que já estão aí. Você que está aí seguindo a gente, assistindo essa live, pode perguntar, pode interagir com a gente, fique à vontade em relação a isso, tá bom? E eu quero aproveitar, Tiago, para falar de longevidade. Eu quero resgatar uma pesquisa
que nós, do IDOSAR, Centro de Pesquisas e Proposições, fizemos tem pouco tempo. Nós lançamos essa pesquisa em dezembro, tratamos dos dados dela, né, entre janeiro e fevereiro, e lançamos o resultado dessa pesquisa no nosso segundo simpósio sobre o Estatuto da Pessoa Idosa. Nós lançamos o resultado da pesquisa. Depois que nós lançamos o resultado dessa pesquisa no dia 10 de maio, que foi no dia do simpósio, nós fizemos as proposições em relação aos dados coletados nessa pesquisa, né? Por isso que o IDOSAR tem esse nome, né? IDOSAR, Pesquisas e Proposições. A gente não só faz a pesquisa, trata os dados, mas a gente também tem as propostas. E essa pesquisa, ela mexeu muito comigo. Por quê? Porque foi um despertamento que eu tive. Eu comecei a acompanhar, porque tudo que tem a ver com o idoso, né? Parece que já atrai a gente e a gente atrai o tema, né, professor? É um pouco assim, né? Às vezes até as coisas correm atrás da gente. É muito interessante isso. E conversando com uma amiga, Adriana Abreu, ela falou, poxa, tá sabendo que tem uma empresa que abriu 50 vagas para idosos e tal. Aí ela me deu aquela notícia muito alegre, né? No sentido de, olha, valorização, oportunidade, aproveitando a experiência. No momento eu também senti uma alegria, mas depois eu comecei a parar para pensar. Ué, gente, que legal, mas em que condições esse idoso vai voltar a atuar no mercado de trabalho formal? Aquilo, sabe, ficou me martelando. Falei, peraí, nós que estamos na ativa, eu ainda, não sei se é o teu caso, eu estou doida para largar esse enrijecimento no mercado de trabalho formal, que tem a ver com a nossa economia, com o capitalismo, não é isso que eu quero entrar. E aí eu doida para sair, para cumprir o meu tempo. E aí eu vou ficar querendo voltar de novo para esse engessamento. Eu comecei a ver, claro que a gente teve, né, toda uma ascensão profissional e tudo mais, graças a Deus por isso, mas também tivemos muitas perdas significativas, do tipo, né, deixamos de ver nossos filhos crescerem, quantos aniversários deixamos de comemorar, quantos exames deixamos de fazer, ou seja, uma série de perdas também, sociais, emocionais e psíquicas. Aí agora que eu alcancei, né, a oportunidade de sair desse mercado de trabalho e viver uma vida mais autônoma, né, produzindo em outras frentes, porque não é deixar de produzir, não, é produzir em outras frentes, eu vou incentivar esse idoso a retornar para esse mercado de trabalho engessado, enrijecido, para ele, dentro dessa longevidade dele, perder de novo todas essas coisas que ele perdeu. Gente, aí isso me inquietou. E aí nós produzimos a pesquisa Mercado de Trabalho Formal e a Pessoa Idosa, onde a gente perguntou para as pessoas quais os motivos que mais levam a pessoa que está idosando a retornar ou permanecer no mercado de trabalho formal. Não estamos falando que ele não deve empreender, que ele não deva produzir, que ele não deva ser valorizado profissional. Mas essa estrutura que teve tantos ganhos quanto perdas que ninguém nunca parou para mensurar, né? Então nós fizemos isso e dissemos assim para o mercado de trabalho, fizemos uma moção de proposição, dissemos assim para o mercado de trabalho. Mercado de trabalho, ok, a oportunidade, até porque o que você está fazendo está preconizado no Estatuto da Pessoa Idosa, no artigo 3, sobre profissionalização. Só que vamos propor ajustes, adequações para o retorno ou permanência dessa pessoa idosa. Vamos pensar em vantagens, tem que ser vantajoso para ele permanecer ou retornar. E é dentro dessa vibe, professor Tiago, que eu te devolvo a palavra dizendo o seguinte: a pessoa idosa, a partir de 60 anos, ela alcança aquilo que eu estou doida para alcançar. Sabe o que é? A longevidade. E a longevidade, né, está repousada sobre a pessoa idosa. Enquanto eu não cheguei, né, aos 60 anos, como preconiza o nosso Estatuto da Pessoa Idosa, eu não sou idosa, né? E não tenho ainda mais essa pedrinha, né, essa pessoa chamada longevidade. É a partir de. E aí, professor Tiago,
Vamos falar de longevidade dentro dessa perspectiva? É contigo. Vamos lá. Então, gente, os amigos que estão chegando, meu nome é Tiago Moraes, eu sou professor de Educação Física, sou gerontólogo, especialista em envelhecimento humano, e sou presidente do Clube da Longevidade de Nova Iguaçu. E é com muita alegria que hoje eu estou aqui, convidando nossos amigos do Idosar, para a gente conversar um pouquinho, né, sobre esse tema que é tão interessante, atual e necessário, né? E hoje, quando a gente fala em relação ao envelhecimento, a gente tem uma necessidade latente de esgotar ao máximo, de trazer à tona esse tema que, lamentavelmente, ele está cada vez mais esquecido por aquelas pessoas que deveriam, de fato, estar focado nisso, para garantir, acima de tudo, né, ao ser humano que está alcançando essa etapa da vida, a valorização, o reconhecimento, a dignidade, né, e o respeito merecido, que é conquistado. Sempre destaco isso, porque o idoso, ele conquista esse momento, ele não recebe isso gratuitamente. Até porque, para chegar nessa etapa da vida, ele já passou por várias etapas naturais, né? E já contribuiu. E ele está no momento de receber o retorno desse investimento. Cada um dentro da sua proporção. Né? E é uma coisa importante destacar que, quando a gente fala dentro da sua proporção, é porque cada um, dentro da sua realidade, tem um retorno compatível com a sua necessidade, que é o básico para tudo. Né? A gente precisa do básico. É aquilo que na nutrição os profissionais falam, é o feijão com arroz que dá sustentabilidade. Agora, existem outras coisas que podem melhorar, mas aquele básico não pode faltar. E é isso que a gente, né, busca quando a gente fala e defende esse movimento a favor do envelhecimento saudável, a favor das pessoas idosas. Então, longevidade, um desafio. Eu começo dizendo para você que envelhecer não é para quem quer, é para quem pode. Não é todo mundo que consegue chegar nisso. Então, é mais um motivo para você alcançar, em nível de consciência, a importância de valorizar essas pessoas que estão chegando nessa etapa da vida. Né? Fase do idosar. Verdade. E aí, quando você fala de longevidade, nós temos duas vertentes aqui para trabalhar. E tem o olhar clínico, né, que é a fala do médico que acompanha, e hoje, inclusive, é um segmento da medicina que está cada vez mais presente, né, e mais valorizado. São poucos profissionais também, que é a questão da medicina da longevidade, onde existe todo um processo de acompanhamento, intervenção medicamentosa, com foco nesse ponto de aumentar a longevidade. E aí, quando a gente fala de longevidade, é importante destacar que a gente não está falando só no ato de viver mais. É viver com qualidade, com saúde. E a longevidade está associada à prevenção, efetivamente. Né? Então, esse olhar clínico, que vai fazer a intervenção medicamentosa, os ajustes dos hormônios, uma série de outras questões clínicas, é um olhar. O nosso olhar é o olhar da cultura corporal. Como educador físico, eu tenho essa identidade, essa prática. E como gerontólogo, e aí eu tiro só um parênteses também para a liberdade aqui que vocês estão me dando, para destacar a importância desse profissional. O que é o gerontólogo? As pessoas falam assim, gerontólogo é um nome diferente. O que é gerontólogo? Gerontólogo é um profissional especialista, um profissional que se preparou, estudou para identificar as questões relacionadas no contexto social, no contexto da saúde, no contexto administrativo, judiciário, todas as demandas relacionadas à pessoa idosa. E ele vai se especializar naquele segmento para trazer alternativa. Então, ele é um pensador, é uma pessoa que se prepara para criar novos caminhos, políticas públicas
para garantir à pessoa idosa, né, ao ser humano, viver com mais qualidade nesse momento da vida. Então, assim, um profissional extremamente necessário, principalmente nas administrações sérias, interessadas na qualidade de vida da pessoa idosa. Porque hoje, quando a gente fala do envelhecimento, né, da pessoa idosa, da longevidade, a gente vê muita gente com boa vontade. Sim. Esse é um segmento que nós temos muitas pessoas com boa vontade, porque naturalmente o idoso, ele, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, que existem mais pessoas ruins do que pessoas boas, existem mais pessoas boas do que pessoas ruins. E o idoso, naturalmente, ele desperta, né? Ele desperta a sensibilidade, ele desperta, né, a afetividade das pessoas. Então as pessoas querem, de fato, ajudar, querem cuidar, cada um dentro da sua perspectiva, dentro do seu conhecimento. E aí é onde entra a boa vontade, que às vezes supera a questão da técnica e do conhecimento científico, que é fundamental para melhorar a vida das pessoas. Então o gerontólogo é esse profissional que está preparado para criar políticas públicas, apresentar alternativas e, dentro da sua área, né, buscar os melhores caminhos. Seja o advogado, seja psicólogo, o profissional de educação física, né? Que é diferente do geriatra. O curso de gerontólogo, ele começa junto com a geriatria, né? E chega um momento que o geriatra, que é o médico, que vai ser o geriatra, ele continua, e os outros profissionais que ficam nesse nível de gerontologia encerram o seu aprendizado. Então, é mais ou menos isso, tá? Professor, esse seu esclarecimento é fundamental, né? Porque realmente há uma confusão dos conceitos, né? O que faz o geronto? O que faz o geriatra, né? E também, professor Tiago, nós temos uma debilidade no número desses profissionais disponíveis para a pessoa idosa, né? Por exemplo, não são em todas as clínicas, mesmo os particulares, mesmo aqueles que têm plano de saúde, que você encontra um profissional geriatra, né, para tratar do paizinho, da mãe ou do irmão, enfim. Esse profissional não é um profissional tão comum como é o do clínico geral, quanto é o do ginecologista, né? É um profissional mais escasso. Talvez, inclusive, porque a própria sociedade não entenda muito a diferença e a função, o papel preponderante desse tipo de profissional. Então, é muito bom esse primeiro esclarecimento que o professor Tiago trouxe para a gente saber a diferença entre um gerontólogo e um geriatra, né? De qualquer forma, fica aqui para a gente a dica espetacular, né, do que está por debaixo aí desses dois conceitos. Então, tudo que, de acordo com a definição do professor Tiago, que é de fato isso, tudo que tem a ver com políticas públicas, tudo que é proporcionado para o idoso, se você tem aí no seu bairro, no município, uma academia da prefeitura, se você tem aí, né, igual tem aqui em Nova Iguaçu, o SMUT, né, hidroginástica para idosos, isso tudo é pensado, então, por essas pessoas que fazem, que propõem políticas públicas. E o gerontólogo, né, já que ele é especialista nessa faixa etária do idoso, ele tem um papel muito importante para isso. Então, é bom saber que qualquer coisa que o nosso bairro, o nosso município, né, ou o nosso país esteja fazendo em relação ao idoso, tem a mão do gerontólogo por trás. Tem o gerontólogo pensando e propondo. Muito bom saber isso. É muito bacana. O professor Tiago caiu, mas ele vai voltar. Enquanto isso, gente, olha que bacana. Nós temos pelo Idosar, Centro de Pesquisas e Proposições, uma pesquisa que está rodando. Ela vai até o dia 30 de abril, esse mês, tá? E a gente quer justamente saber como é o comportamento sociocultural dos outros países em relação à pessoa idosa. Então, a gente está
olhando, né, com o olhar de brasileiros, com o olhar de quem mora no Rio de Janeiro, né? E como é que é isso em relação aos outros países? Então, depois está lá no nosso Linktree, na bio do nosso Instagram, você clica lá, vai estar lá, ó, enquete, comportamento sociocultural, né? Dos outros países em relação à pessoa idosa. Então, se você conhece um brasileiro que mora no exterior, manda esse link para ele, faz a gente produzir essa pesquisa juntos. Professor Tiago, é só clicar aí que a gente te aceita novamente, tá bom? Manda aí. E você que está aí com a gente, muito obrigada, já pode fazer perguntas, que assim que ele entrar, ele já vai vir respondendo, tá bom? Professor Olha, Tiago, vamos lá, nova vez de novo. a conexão ficou ruim, eu achei que fosse a sua. Mas vamos avançar aqui na nossa conversa. Posso continuar? Vamos sim. Deve. Deve. Então, é, ainda sobre a questão dos profissionais, né? A gente estava falando lá sobre o esclarecimento. Agora a gente vai entrar nessa parte que nós nos propusemos a falar agora, que é sobre a questão da longevidade. Eu vou começar respondendo um pouquinho sobre o que você havia destacado no início, sobre a questão do mercado do trabalho, que foi um gancho que você deixou em aberto aí para a gente dar continuidade na nossa fala. É que está travado. Você está me ouvindo? Não, eu estou te ouvindo super bem. É que eu às vezes fico paradinha mesmo, parece que está travado. Mas é que eu fico Então, tá bom. Então, a gente falou sobre o mercado do trabalho, né? Por que é interessante o idoso? Por que o idoso volta? Por que é necessário voltar? E aí a gente se remete a essa questão inicial que eu estava falando sobre os profissionais para pensar política pública para o idoso. O que leva hoje para o mercado do trabalho são dois fatores, no meu entendimento. Primeiro é a questão econômica, que, lamentavelmente, é extremamente severa, né? E chega numa etapa que o idoso se aposenta, o recurso é escasso, a ausência voltar para o mercado de trabalho. No outro momento, tem uma outra vertente aí, que é a questão também, que muitas vezes não é nem a questão econômica, é a falta do preparo para a aposentadoria. Isso, inclusive, as grandes empresas, as multinacionais, as empresas comprometidas com a qualidade de vida, que defendem a questão do humanismo, elas já criam um programa de aposentadoria para preparar essa pessoa para aposentar. Porque muitas vezes a pessoa não está preparada psicológica nesse processo, e aí ela se sente vazia, abandonada, sem uma referência, não consegue, ela volta para casa, não consegue se encaixar naquele ciclo, né, da vida no dia a dia em família, porque ele está focado na questão do trabalho. E tem um outro fator psicológico que é muito importante nesse processo, que é a questão de estar à frente, estar associado a um poder de decisão, que isso realmente é uma coisa determinante na vida das pessoas. E quando ela não se prepara para abrir mão disso, ela vem para esse mundo da aposentadoria, sem um preparo, ela fica perdida. E tem dois caminhos, três, aliás. O primeiro, que a gente vê muito, a pessoa se aposenta, mas ela não sai da empresa. Todo dia ela está lá visitando os amigos, visitando as sessões, não tem. Aí quando aposentou, mas não sei. Quando não acontece isso, a pessoa fica em casa, se isola, entra no processo depressivo. E aí abre porta para as patologias psicossomáticas, que são extremamente severas também, né? Porque na ausência de uma ocupação, o vazio toma conta, vem a depressão, vem, né, aquele sentimento de inutilidade, uma série de outros fatores que acabam trazendo prejuízo para a vida dessa pessoa. Naturalmente,
se ela não buscar uma alternativa, ela vai virar óbito, que é também, assim, estudos científicos apontam que muitas pessoas, após esse episódio da aposentadoria, é quase como se fosse uma queda de própria altura e, né, a quebra do fêmur, né? Que é onde as pessoas falam assim, então caiu, quebrou o fêmur, pronto, você tem um máximo de sobrevida, 3 meses, um mês, um ano, depende muito de cada caso, mas a gente sabe que você antecipa muito essa questão da sobrevivência quando você passa por esse episódio aí de uma queda de própria altura. Olá, Adriano, doutora Vanderlúcia, obrigado, meus amigos, pela presença aí e o apoio. Então, assim, em razão dessa situação, o idoso volta. E aí, quando a gente fala como alternar isso, é aquilo que você destacou. Gente, a pessoa trabalhou praticamente 40 anos, 35 anos, e teve a felicidade de se aposentar com saúde para poder viver essa outra etapa da vida, né? Que, como eu falo assim, a vida, elas são ciclos. E é uma coisa que eu sempre falando com os idosos, com as pessoas que eu acompanho, nossos amigos, é o seguinte: muitas vezes a pessoa não se encaixa dentro desse processo, ela não presta atenção nesse momento. Porque você tem o momento da preparação, o momento da conquista e depois o momento de você vivenciar essas conquistas. E esses 3 momentos, assim, de uma forma bem objetiva na nossa vida, é a fase da infância, é a fase adulta e a fase da senescência, né? Porque assim, na infância você está se preparando, buscando subsídios, conhecimentos, ferramentas, se preparando fisicamente, para partir para um momento de conquista de espaço social, de poder aquisitivo, né? De conhecimento, novas habilidades, para depois, quando chegar na fase da senescência, você usufruir dessas conquistas. Entendeu? Mas quando você chega lá, nos 60 anos, que se aposentou, hoje até mais atualmente, né? E você tem essa saúde, é bacana. Então, é dever do Estado, né? Proporcionar a essa pessoa oportunidade, condições para poder vivenciar esse momento. Mas na ausência de profissionais como um bom gerontólogo, né? Bons geriatras, e para criar mecanismos que possam dar essa condição para as pessoas, essas pessoas são obrigadas a voltar para o mercado de trabalho, né? E aí a gente fala assim hoje, voltar para o mercado de trabalho é importante, e aí vai uma dica para os nossos parlamentares, em nível municipal, estadual, federal, vamos pensar em alternativas de carga horária reduzida para o idoso, né? Propusemos isso. Com certeza. Nossa promoção. Tem que ter, não pode ser o mesmo formato, não pode ser o mesmo formato, Tiago. Quando a ficha caiu naquela conversa que eu tive com a minha amiga que eu citei, gente, não pode ser no mesmo formato. É perverso fazer com que ele volte no mesmo formato. E aí eu tô doida para te fazer uma pergunta, conclui aí. Ainda voltar a essa questão das políticas públicas, o idoso, né, ele pode atuar em segmentos alternativos, perfeito, como, por exemplo, nas creches e nas escolas, com projetos sociais, né, contadoras de história. Muitas crianças hoje não têm, elas são cerceadas desse convívio com os avós, com os pais até mesmo. E quem melhor do que uma pessoa idosa preparada para compartilhar o seu carinho com essa criança, o seu cuidado através de uma contação de história, através de um momento ali. Então, isso é bom para o idoso, é bom para a sociedade, é bom para as crianças, e você vai, em contrapartida, dar um retorno econômico para esse idoso que ele precisa. Então, naturalmente, o tempo é muito curto, então nós temos que ser bem dinâmicos nesse sentido. Então, naturalmente, a gente tem condições de criar oportunidades para reinserir esse idoso nesse mercado de trabalho, onde ele será muito útil, não só para a sociedade no sentido de futuro, porque uma criança hoje que consegue ter a convivência, o carinho de um avô, de uma avó, ela vai ter uma qualidade de vida melhor e uma forma de ver a vida, né, diferente. E, enfim, e esse idoso vai estar sendo remunerado. E se não for esse o segmento dos projetos sociais, ela pode estar sendo inserida no mercado com carga horária reduzida, com algumas atividades administrativas que não exija tanto dele. E que dê tempo para ele vivenciar, né, essa etapa da vida.
E aí, sabe? Professor Tiago, nós, esse termo que o senhor está falando tem a ver com inter... Professor Tiago? Oi, estou ouvindo. Está nos ouvindo? Estou ouvindo. Estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Tá. Esse contexto que o senhor está trazendo, você está trazendo para a gente tem a ver com intergeracionalidade. Isso. O Idosar tem trabalhado muito essa questão. Professor Tiago, deixa eu te falar. Você tocou num ponto bem bacana, né? Que é dessas políticas públicas que devem, né, ser mais até incentivadas, divulgadas e estar mais perto do idoso. Nós tivemos em São Gonçalo agora uma notícia maravilhosa que eles criaram lá, né, uma entidade que cuida do idoso, né, que proporciona serviços sociais. Então, você também acione o CRAS próximo da sua casa. O CRAS tem várias oficinas de artesanato, oficinas manuais, palestras. Então, o idoso também precisa achar esses caminhos, né? E sempre tem um CRAS aí no município. Professor, se isso não for espalhado, aí vai, claro, ter campos para nós, enquanto idosar, o seu também, o seu empreendimento, que é o Clube da Longevidade. Eu quero saber como é esse Clube da Longevidade, como é que se faz para acessar esse Clube da Longevidade, o que esse Clube da Longevidade oferece, como que se ajuda, como que se patrocina ele, tá? E se ele vem até as pessoas ou as pessoas que vão até ele. Fala agora do seu Clube da Longevidade. Eu estou curiosíssima. Então, muito familiar para você. A gente está falando de longevidade. E a longevidade é o ato de viver mais com saúde, né? A partir de 60 anos, como você destacou. E a gente tem o segmento clínico, da reposição hormonal e tudo mais, e tem um outro fator que é a questão da cultura corporal que está associada à mudança de hábito. Quando a gente fala de longevidade, a gente não consegue longevidade se você não tiver aí um marco na mudança de atitude, mudança de hábitos. A consciência, eu tomei consciência da necessidade de me cuidar melhor. Porque o que nos proporciona a longevidade? Excelente dica que ele está dando aí, pessoal. Longevidade tem a ver com mudança de atitude. Se não mudar de atitude, compromete a longevidade, a qualidade da longevidade, né? E aí não estamos em tempo de comprometer a qualidade da nossa longevidade. Vamos mudar as nossas atitudes. Alimentar, comportamental, social, cuidar daquilo que a gente vê, cuidar daquilo que a gente ouve, tá bom? Para que a gente possa ter uma longevidade com qualidade. Isso é muito importante. Tem muita gente que não está tendo qualidade na sua longevidade. Deixa aí um comentário, deixa coraçãozinho, você que está ouvindo a gente, tá? Vocês estão muito quietinhos, a gente gosta de interação. Você ainda que está aí ouvindo a gente e não seguiu a gente ainda, vai lá, segue o Idosar, tá bom? Vamos lá, professor, retoma para a gente aí essa mudança de atitude para garantir uma longevidade. Amei essa frase. Aproveitar e agradecer a presença da minha filhada, minha querida Paula Caroline, minha filhinha, que está lá em Mato Grosso. Estamos sendo acompanhados em outros estados. Um abraço para toda a minha família de Mato Grosso e os amigos aqui. Mudança de atitude. É isso aí, mudança de atitude. Na questão da alimentação, a prática de atividade física, nunca é tarde. E um detalhe importantíssimo, nossos pensamentos. As pessoas não têm noção do quanto isso faz a diferença. Né? O poder da mente, ela ainda não foi totalmente, né, desvendada. Então, o pensar é determinante para nos levar a uma qualidade de vida também. Pensar bem faz bem. E aí a gente falou da mudança de atitude, a prática da atividade física,
a intergeracionalidade, é o termo que você colocou aqui agora, que nos remete a uma das alavancas, coluna de sustentação do nosso Clube da Longevidade, né? E aí, antes de entrar no clube, só vou fazer um destaque para a questão que você colocou com muita propriedade sobre os CRAs, sobre as ações governamentais a favor da qualidade de vida, a favor do idoso, que, sem dúvida nenhuma, são determinantes. E o que faz o diferencial nessa questão toda é a implementação dessas ações, levar essa informação. Infelizmente, eu não posso deixar de falar isso, porque a impessoalidade na gestão pública é fundamental para que haja realmente alcance da população, e principalmente aquelas pessoas que precisam, né? Só que isso não é uma coisa muito presente no dia a dia. Lamentavelmente, a experiência nos mostra isso. Por quê? Como você destacou, existem mais ações e elas não chegam às pessoas. Porque os canais que estão acessíveis a essa população, a essa grande população, muitas vezes não são, digamos assim, abraçados nessa parceria de levar informação. O Conselho do Idoso é extremamente importante, né? O Conselho do Idoso interagir com a Secretaria de Assistência, com o CRAS, para levar informação para esses grupos organizados, como é o caso do Clube da Longevidade. O Clube da Longevidade, hoje em Nova Iguaçu, até recentemente, estava alcançando uma média de 1.400 pessoas ativamente praticando. Graças a uma parceria com o governo estadual, que aí eu também não posso deixar de destacar, a relevância de iniciativas como essa que o governador Cláudio Castro teve no ano passado, de implementar através da Secretaria do Envelhecimento Saudável, o projeto Envelhecimento Ativo e o projeto Ativa Idade, em todo o estado, com a seriedade com que foi implementado. Nós aqui em Nova Iguaçu tivemos, após 22 anos de trabalho ininterrupto atendendo a população, esse reconhecimento do poder público, graças a essas pessoas que, olhando a população de uma forma impessoal, focada na qualidade de vida das pessoas e na necessidade daquelas que mais precisam, colocaram essas ações ao alcance de todos. E nós aqui conseguimos fazer isso com muita propriedade, graças a Deus. E estamos aqui... Professor Tiago, quando a gente traz essas boas novas de que existe, né, esses programas, a gente não está fazendo alusão e ovacionando o político, não. É justamente nesse caráter de impessoalidade. É dizer o seguinte, galera, tem aqui um serviço público para você. Vai lá, usufrua, porque se a gente não divulgar, aquela política também ela tende a se diluir. Então, quanto mais pessoas usando e precisando daquilo, precisando no sentido do bom sentido, né? De modo saudável, né? Não é dependência, né? Levando para o lado de doença, não. Quanto mais pessoas usando, mais aquela política pública se fortalece e mais quem vier vai ter a responsabilidade de manter. Então, quando a gente for divulgar aqui, né, no Idosap, que a gente vai começar a divulgar, vai ver o que está acontecendo nos municípios para o idoso, a gente vai começar a falar, olha, vai lá, eu citei São Gonçalo, que fez agora, inaugurou agora uma parceria maravilhosa, vou divulgar. Tem o SMUT aqui em Nova Iguaçu, tem essa atividade que você falou, em Belfort Roxo tem várias hidroginásticas, hidroginástica era coisa sempre caro, agora tem de graça, é só se inscrever e fazer lá a hidroginástica recomendada pelo profissional. O médico, né? Tem todo um trâmite ali. E se você também quer fazer para ocupar, beleza. Então, trazer isso num caráter impessoal é muito importante. Obrigado por esse presente, o professor Tiago. Com certeza. Eu, como pessoa pública, não abro mão de destacar isso e esclarecer a população. Porque o esclarecimento da população vai fazer com que futuramente as pessoas, a longo prazo, é claro, possam fazer as suas opções com maior consciência e possam preservar efetivamente as conquistas que elas já fizeram. E nós hoje estamos num movimento forte, na expectativa que esse trabalho seja continuado através do novo secretário lá no envelhecimento, mas já temos a garantia do governo que isso vai continuar e estamos firmes nesse sentido. Então,
A busca ativa é uma iniciativa extremamente importante que deve ser implementada nos CRAs, porque hoje as pessoas moram a 100 metros, 200 metros, a gente sabe que existe tecnicamente uma área coberta pelo CRAS, que muitas vezes a população não é atendida. Por quê? É verdade. Pela falta da presença da política pública no sentido de esclarecer essa população para ir buscar o seu direito. E aí você tem um profissional nesse CRAS que está ali justamente para fazer essa busca ativa, não ficar de braços cruzados esperando que a população venha buscar o seu direito, que a população não vai, a pessoa morre, fica sendo alienada, fica sendo explorada pela falta do poder público. Então, assim, a busca ativa é uma coisa importante que deve ocorrer sempre. Então, nesse segmento de qualidade de vida, longevidade, nós temos em Nova Iguaçu, além dos MUT, que hoje eu quero assim, destacar o trabalho, a excelência do trabalho do nosso amigo, o nosso gestor atual lá, que é uma pessoa muito humana, né? Muito amiga, que está sempre predisposta a nos atender. Também destacar o trabalho da secretária de Assistência Social de Nova Iguaçu, que é a assistente social Elaine Medeiros, que é uma pessoa que conhece muito essa cidade, está lá há bastante tempo, e eu vejo a posição dela hoje como uma valorização da população nesse sentido, uma pessoa que trabalha com seriedade. A gente sabe que a política, ela realmente atrapalha e ajuda, mas as pessoas que estão ali no meio que fazem a diferença. Eu citei duas pessoas aqui para vocês, que com certeza está fazendo diferença na vida da população iguaçuana. Pode melhorar mais. Thiago, é verdade. Professor Thiago, nós tivemos uma live aqui com a assistente social Vera Nunes, trazendo qual é a importância do papel do CRAS. Vai lá no canal do YouTube, galera, @Idosar Centro de Pesquisa, e procura lá, né? Talk Idosar com Vera Nunes. Ela vai falar coisas que eu não sabia sobre o CRAS, sobre o que o CRAS pode proporcionar. Então, vai lá, corre e assiste essa live. Eu vou repostar essa live no Instagram do Idosar também, tá? Valéria Cláudia está dizendo assim, ó, Thiago é o melhor. Obrigado, Valéria, querida, pelo carinho. Então, assim, nesse contexto, né, de recursos humanos, eu posso dizer para você que a Secretaria de Assistência de Nova Iguaçu tem excelentes profissionais, né? Você falou dessa jovem que esteve com vocês, tem a nossa amiga também, a Cileide, que é uma assistente social que está há bastante tempo na cidade, e Nova Iguaçu está muito bem. É como eu digo, muitas coisas não avançam, não é por conta das pessoas, é por conta da política que envolve um todo, e a gente sabe que isso é um desafio, e a gente está aqui para lutar a favor da população. Juntos, né? Nunca contra. É muito importante destacar isso. Então, iniciativa. E hoje o Clube da Longevidade é uma ferramenta da sociedade civil, né, que está há 22 anos no município, cuidando das pessoas, com transparência, com qualidade, né, com muita luta. E eu quero abrir aqui para agradecer sempre, primeiro a Deus, né, e depois a uma pessoa, né, dentro desse processo que representa a sustentabilidade e a continuidade desses grupos do Clube da Longevidade na cidade, que são as voluntárias, que são as articuladoras, que nós chamamos de conselheiras do Clube da Longevidade. São pessoas que são voluntárias, pessoas que estão aí se dedicando a cuidar do próximo, né, que sem elas nós não teríamos o Clube da Longevidade em Nova Iguaçu, que eu sempre destaco que eu sozinho não posso fazer nada, e é o nosso corpo docente também, que nós temos a sorte de ter muitos profissionais de educação física, de dança, né? Porque no clube a gente tem a parte da cultura corporal de uma forma muito ampla. Tem a ginástica, o treinamento funcional, a zumba, nós temos Tai Chi Chuan, que também é uma ginástica chinesa, temos ainda dança latina, enfim, são vários profissionais do segmento da cultura corporal, da cultura, que, num princípio de voluntariado, né, se associam a nós para poder acolher e atender e oferecer um envelhecimento saudável, feliz e melhor para as pessoas. E quando a gente tem a grata satisfação de ter a parceria do poder público, que eu sempre destaco para elas, que é fundamental a gente brigar sempre por isso. Porque sem o poder público ali dando suporte, a gente não consegue avançar muito. Porque hoje, por exemplo, sem o poder público,
o idoso, ele se vê na necessidade, aqueles que podem, é claro, de fazer uma doação de R$ 25, de 15, de 10, para dar sustentabilidade para aquela aula. Se o poder público chega, a gente não precisa receber isso. E se o poder público chega, você tem a possibilidade de fazer uma coisa que ainda não conseguimos, que é um sonho nosso, de fazer essa integração. Porque a política pública, o cuidado com a população, ela parte do princípio da integração entre secretarias, entre os grupos relacionados. Por exemplo, hoje você tem um núcleo da terceira idade, onde você reúne ali 40, 50, 60 pessoas para fazer atividade física, que tem toda uma demanda que muitas vezes não é alcançada pelo município, porque essa pessoa não vai no CRAS, não conhece, não tem acesso, mas se essa assistente social do município vai nesse grupo, faz a triagem, se o projeto tem uma assistente social com esse propósito, vai aproximar, faz essa ponte entre a população e o serviço público, na questão da assistência, na questão da saúde, na questão da moradia, enfim, levar para a população o que ela precisa e que o poder público tem para oferecer. Nesse princípio da impessoalidade e dentro da necessidade de cada um. Então, é isso que a gente defende. O Clube da Terceira Idade, da Longevidade hoje no Nova Iguaçu, funciona nesses termos. Hoje nós estamos sem nenhuma parceria, estivemos até o ano passado, depois de 22 anos, uma parceria com o governo do Estado, encerrou agora, estamos buscando a renovação disso, mas nós continuamos atendendo as pessoas, onde, para nós, o mais importante é você, idoso, é o ser humano. É que eu digo, para nós do Clube da Longevidade, o mais importante é a pessoa. É ter o idoso ali fazendo atividade. E a gente fala assim, essa doação é voluntária, porque se a pessoa puder, ela faz. Se ela não puder, ela não precisa fazer. É importante ela estar participando, né? E hoje nós temos 10 núcleos no município. Eu sei que muitas vezes eu falo coisas que as pessoas têm dificuldade de alcançar, porque elas têm um olhar diferente, né? Porque para muitas pessoas, como eu já cansei de ouvir, professor, é loucura, como é que você faz se você cobra R$ 1 de cada um por dia? Pô, já pensou quanto você pode ganhar? Gente, isso aqui não é para ganhar dinheiro, não. Isso aqui é para cuidar das pessoas. Então, quem está no clube hoje que pensa em ganhar dinheiro, lamentavelmente não fica, porque a gente quer pessoas que queiram cuidar e possam. Verdade. Detalhe também. Então, assim, eu sei que nós tempo já está se esgotando, né? Olha, infelizmente. Olha só, o Clube da Longevidade, são 10 núcleos no município. Nós estamos em Comendador Soares, estamos em Rosa dos Ventos, estamos no Jardim Iguaçu, estamos na Cerâmica, estamos na Posse, estamos também em Cabo Sul e estamos ainda, deixa eu ver aqui, isso, Rosa dos Ventos, onde eu estou hoje aqui falando com vocês. Eu já estou anotando para já agendar o Idosar com você nesses polos aí, hein, professor? 7 bairros, né? E aí nós temos 3 núcleos ali na Posse, né? E no bairro da Luz, né? E a gente está nesse movimento, fazendo esse atendimento graciosamente para as pessoas. Aquelas pessoas que podem contribuir são bem-vindas, aquelas que não podem também são bem-vindas da mesma forma, né? Nossos profissionais são todos profissionais graduados, alguns especializados, com mestrados, na área da cultura corporal, profissionais de educação física, profissionais de dança, e são todos voluntários, tá? Todos voluntários, que a gente procura oferecer o básico para poder manter a coisa funcionando, né? Então, hoje o Clube da Longevidade é uma ferramenta ao alcance da população para garantir essa longevidade que a gente está falando aqui. Porque a longevidade está associada à saúde, qualidade de vida. E você só consegue isso, primeiro, nós falamos, a nutrição. Falamos no segmento da medicina, das práticas integrativas e as intervenções hormonais. E falamos da cultura corporal, que hoje é, sem dúvida nenhuma, o maior movimento de garantia da qualidade de vida da população da grande massa. É acessível, né? E de fácil adesão. E o retorno é imediato. Quanto mais idoso, mais rápido. Quanto mais sedentário, mais rápido é o benefício.
Então, não abra mão desse direito. Nós estamos à disposição. O município também tem um movimento através da Secretaria de Esporte, que é o projeto, como é que é o nome? Ginástica nos Bairros, que é um projeto antigo também, e foi retomado nessa gestão, com o professor Rafael lá, que assim, eu quero deixar aqui também um abraço o nosso amigo professor Rafael Reina, o nosso secretário hoje, lá, Manuel, doutor Manuel, que é um cara assim, sabe, uma referência desse município de pessoa, de trabalho, de compromisso com a população. E aí eu quero destacar para vocês que essas ações estão ao alcance de todos. E nós, do Clube da Longevidade, estaremos à disposição de vocês, né, para atender sempre. E hoje, o objetivo do clube, desde sua implantação, garantir um envelhecimento saudável e evitar perdas funcionais. E garantir a sua longevidade. E eu digo, viver mais não significa não morrer jamais. Significa dizer viver mais tempo com saúde, qualidade de vida. E é isso que a gente propõe dentro do Clube da Longevidade. Ai, professor, muitíssimo obrigada por esse presente, né, que o senhor nos deu, de ter aceitado esse nosso convite. Como foi esclarecedor. Eu estou aqui, se eu pudesse, gente, eu já estaria nesses polos, já me inscrevendo para participar de toda a programação. Por favor, você que está nos ouvindo, né, já começa a acessar o Clube da Longevidade. Qual é o arroba do Clube da Longevidade, professor? Para eles seguirem e compartilhar com outros idosos. O Instagram. Estou colocando aqui nosso endereço. Coloca. A página do Facebook, que é o NI Clube da Terceira Idade. No Instagram, você vai procurar o professor Tiago, _ Tiago.Moraes, que você vai. Se você colocar hoje no Google aí, hashtag Nossa Terceira Idade, já vai direto para nossas páginas lá do Facebook, do YouTube, do Instagram. Aí a gente vai estar interagindo. E o que a gente não pôde esclarecer aqui, envie as perguntas e nós iremos responder com o maior prazer. Tá? Obrigada, professor. Pessoal, compartilha isso. Segue a página, segue o Idosar também. Porque para essas informações chegarem até a pessoa idosa, são muitas informações preciosas, informações que vão tirar o idoso do sedentarismo, que vão devolver a autonomia do idoso, o protagonismo dele. Então, gente, compartilha também essa live, tá bom? Aqui tá falando, né, a Alda GR, né? Parabéns pelo seu profissionalismo. Valéria também, Tiago é o melhor. Teve uma também que agradeceu o Idosar e ao Tiago pela live. Muitíssimo obrigada, tá, pela participação de vocês. Gente, e um beijo no coração de vocês. Agora a gente vai para uma outra agenda do Idosar e até a próxima. Tiago, vou marcar aí o Idosar com você e com o Clube da Longevidade. E aí, galera, a gente já falou de longevidade e demos várias dicas para longevidade. Então pega todo esse combo de dicas e partiu para usufruir da longevidade. Obrigada, professor Tiago Moraes. Obrigado. Até a próxima. Um abraço a todos. Até a próxima. Obrigado, Laura. Deus nos abençoe. Amém. Sempre.